Tudo bom, Herreiro? Boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no Nossa Área, mas antes da gente falar a respeito da situação do Santos na Copinha e também a preparação para o Campeonato Paulista, atualizando o caso Robinho, né? Jogador que foi campeão brasileiro com o Santos no início da década do século, né? E foi condenado a 9 anos de prisão na Itália. De acordo com a justiça italiana, eles vão pedir para que o Brasil faça a homologação do caso e o Robinho possa cumprir a pena de 9 anos de reclusão em território brasileiro. Ele que foi condenado em 3 instâncias por agressão sexual e estupro em grupo contra uma albanesa que na época tinha 23 anos de idade na cidade de Milão. Com relação, Herrero, agora ao Santos na Copinha, o técnico Helder Campos terá força máxima, né, para esse o compromisso contra o América Mineiro, jogo que acontece hoje no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. A torcida do Santos, não só nas arquibancadas, mas de toda a comissão técnica, é que não chova hoje para que o Santos tenha ali, já sabendo, né, um gramado ruim em São Caetano do Sul, mas que não seja ainda pior com a chuva e também não sofre igual o São Paulo também com a falta de iluminação. A única baixa no Santos é o lateral direito, o Sandro, capitão do time, ele que ainda se recupera de uma lesão na coxa. Herro. Soler, importantes informações com relação à Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o que eu quero te perguntar é a dúvida que surge, porque o Santos, passando para a final pela primeira vez desde 2014, vai enfrentar um outro grande, porque São Paulo e Palmeiras estão desse lado oposto da chave. Qual que é a determinação, ou pelo menos qual é a conversa dentro da Federação Paulista para que esse jogo aconteça? Deve ocorrer no estádio da equipe de melhor campanha? Deve ocorrer fora da capital paulista, sem o Pacaembu? A grande dúvida é o palco da final para o dia 25, né? Sem contar também no aspecto da torcida única, como por exemplo no jogo entre São Paulo e Palmeiras, que acontece amanhã às 7 da noite. A situação ainda não está definida, né, com relação ao estádio. Para que o Santos tenha a sua torcida, o Santos tem que passar no tempo normal contra a equipe do América Mineiro e torcer para o Palmeiras se classificar nos pênaltis. E aí, nos critérios de desempate, o Santos ainda teria que fazer um saldo de gols maior do que o Palmeiras para poder ser mandante e ter a sua torcida ocupando algum estádio que a gente ainda não sabe aonde. A federação só vai divulgar depois dos classificados para a final, né? Essa divulgação deve acontecer no sábado após a partida entre São Paulo e Palmeiras, mas para a torcida santista comparecer à final, o Peixe hoje tem que vencer no tempo normal e torcer para o Palmeiras se classificar nos pênaltis. O Santos ainda tem que fazer um saldo de gols superior ao time do Palmeiras, caso o Verdão passe pelo São Paulo nas penalidades. E Herrero, com relação ao time profissional do Santos, está rolando um jogo treino no CT Pelé, o Santos enfrentando a Portuguesa Santista, o time do Peixe, que deve contar com força máxima, né, para esse jogo inaugural do Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira fora de casa. O Felipe Jonathan, que foi o último jogador a testar positivo para a Covid-19, ainda corre contra o tempo ali para conseguir a liberação, né, ter o PCR negativo e ficar à disposição do técnico Fábio Carille. Mas no primeiro jogo treino, a ideia já nem era utilizar o Felipe Jonathan entre os titulares. O Lucas Braga já vem conquistando essa vaga como ala pela esquerda e o Felipe Jonathan brigaria com Vinícius Anocelo para jogar centralizado. E a minha outra dúvida é com relação ao Ricardo Goulart, que não joga desde agosto do ano passado. A gente falava aqui na Rádio Bandeirantes durante o boletim da Isabelle Moraes no Corinthians que o Paulinho era dúvida até mesmo para estar entre os relacionados nesse primeiro jogo. Primeiro porque não está no bid e segundo porque também vem de um longo tempo de inatividade. O Ricardo Goulart está sendo preparado para entrar ao longo das partidas já nesse começo de Paulistão? O Ricardo Goulart hoje ele vai participar novamente do jogo treino, né? O primeiro contra o São Caetano ele atuou com a equipe reserva e hoje a expectativa é que ele possa jogar um pouco mais, o técnico Fábio Carille poder acompanhar mais do trabalho do Ricardo Goulart, que não joga desde agosto do ano passado. Por sinal, daqui a 35 minutos começa a entrevista coletiva do Ricardo Goulart e é óbvio, né? A gente vai questionar a respeito da situação física dele, é um jogador muito esclarecido, então o Ricardo Goulart ele já vai dar esse indício, se ele vai conseguir atuar os 90 minutos, se vai jogar só um tempo no Campeonato Paulista, mas vai passar muito também pela avaliação do técnico Fábio Carille
do jogo treino de hoje. Mas a tendência é que o Ricardo Goulart, pelo menos relacionado para esse compromisso, seja. Perfeito. Uma última dúvida que eu tenho, e também é um anseio de todos os torcedores, ou da grande parte dos torcedores do Santos, nas laterais. O Santos, há muito e muito tempo, nas últimas temporadas, vem tendo problema em ambas as laterais. Na esquerda, com uma opção por um bom tempo, em 2020, 2021, só tendo o Felipe Jonathan. Na direita, o Pará foi titular por muitos jogos, né, nas últimas temporadas. E na base, tanto o Sandro Perpétuo quanto o Lucas Pires vem bem demais na copinha. O Sandro, lesionado, não deve jogar, teve uma lesão constatada, né, Soler? E não deve jogar a partida contra a equipe do América Mineiro hoje. Mas esses dois caras, tanto o Sandro quanto o Lucas Pires, que fazem uma ótima copinha, tem chance de subir para o profissional? Sim, o Sandro, por sinal, ele já integrou, né, o elenco profissional do Santos, fez alguns jogos no Campeonato Paulista. Quando o Pará ou o Madison não estavam à disposição, ele completava o banco de reservas do profissional. Então o Sandro deve retornar ao time profissional do Santos. Já o Lucas Pires, esse está sendo um dos grandes nomes, né, do Santos na Copa São Paulo. A gente fala muito do Lucas Barbosa, do Patati e também do Juan, que são os três atacantes, mas o Lucas Pires tem números impressionantes, vem se destacando principalmente também com as assistências. Então esse já é um nome que o técnico Fábio Carille tem no radar e muito provavelmente vai fazer parte do elenco profissional assim que terminar a Copa São Paulo. Mas pelo que fez no primeiro jogo treino e o que vem treinando o Fábio Carille, apesar dele não gostar e não ser o esquema favorito dele, o estilo com 3 zagueiros, ele continua trabalhando nesse sistema e com o Lucas Braga jogando como ala pela esquerda. Então, aquilo que eu falei, né? O Felipe Jonathan hoje, ele concorre muito mais a uma vaga de segundo volante do que propriamente um ala pela esquerda. Então, o Lucas Pires pode ser até um substituto do Lucas Braga e o Sandro deve reintegrar também o elenco profissional aí brigando com o Daniel Guedes para ser reserva do próprio Madison. É aquela história, uma coisa é o treinador querer jogar numa linha de 4 atrás, com uma linha de 4 e 2 laterais um pouco mais defensivos que sobem e retornam. Outra coisa é você não ter esses laterais, não ter essas peças dos dois lados. Aí você tem que encontrar alternativas. E o Carille, no passado, encontrou os 3 zagueiros para atuar com 2 alas mais ofensivos. Como não chegaram grandes nomes para essas 2 pontas, para as 2 laterais, é capaz que ele continue mesmo, como disse o Soler, utilizando esse esquema tático. Soler, grande abraço a você, obrigado pelas informações, viu? Valeu, Herreiro, grande abraço e logo mais atualizando tudo que Ricardo Goulart, o Gaulatê, disser na sua entrevista coletiva. Fechado, 12:28, vamos para mais um intervalo, já voltamos para todo o Brasil, até já!